Fala galera, 3 de acréscimo tá chegando na área para comentar a Copa do Brasil. Vitória deu 3-0 no Bragantino, passou para a quarta fase da competição nacional. 3 gols de Neilton. E pra gente comentar esse jogo, e acho que tem muita coisa interessante pra gente falar. E como tem. Pedro Cessé, do meu lado, e o nosso querido convidado especial, Rafael Machado. Finalmente, né? Do Galáctico que te convida, velho. Da Itapuã FM. Complicado. E você tem um canal no YouTube, né, Rafa? Diz aí qual é. Perfeitamente, muito obrigado, Cássio, o Pedro e também o Fábio, que não tá aqui hoje com a gente, mas toda a galera do BAC sempre me convida. Eu já desmarquei 2 vezes, inclusive o torneio de futebol virtual, mas eu queria justificar, não pude participar porque vocês tinham uma pessoa acusada de fraude em campeonato de futebol virtual. Nossa senhora, você chegou assim. Por isso que a gente não vai convidar um mais. Cidadão chamado Brumecinho Gaúcho, que era presidente de uma liga. Vulgo Bruno Queiroz? Eu não falei isso. Não foi você. Você que tá dizendo. Cara, foi você, Bruno? Mas brincadeiras à parte, satisfação poder participar aqui com vocês pra gente poder falar desse Vitória e Bragantino. Vitória classificada aí, mas tem muita coisa pra gente debater. E seu canal no YouTube, dê um recado pra galera. Sim, eu tenho um canal no YouTube. Galera que tá assistindo, eu acho que não vai curtir muito, que é um conteúdo mais direcionado à torcida do Bahia, mas a gente fala muito lá de futebol, fala muita coisa. É Rafael Machado com 2 Ds lá no canal no YouTube, que a gente também, aqui no YouTube, na verdade, melhor dizendo, né? E a gente fala muita coisa lá sobre futebol bacana. Olha, antes de começar, calma, respire fundo. clubetobia.com.br para você receber seu pacote de cervejas especiais em casa. Assine clubetobia.com.br. Gardini Barbershop, lá na Paulo VI. Galera, massa, o salão, qualidade. Quando eu falo salão, é pra dizer que é grande como a Zorra. É amplo. Você vai com uma barbearia, dá um tapa na lata. Eu fui lá antes do meu aniversário. Minha mãe disse que eu fiquei lindo. Você vai dizer que minha mãe tá mentindo? Não, Dona Rosa, coitada. Então, vá lá na Gardini Barbershop, é qualidade, vale a pena. Tem futebol, tem cerveja, tem uma galera massa ali atendendo. Vale a pena. Paulo VI, Gardini Barbershop. E vamos aqui, lá, as camisas do bar. E você conhece também, que é o nosso parceiro aqui do canal, @4Brasil no Instagram, 4 com 2 T's, _ Brasil, para você adquirir o material da rapaziada que cola com a gente, faz as camisas do bar e também veste a gente aqui nas nossas gravações. Essas aqui você encontra no Barzar em nosso site. Valeu? Agora é o seguinte, vitória 3-0 no Bragantino. 3-0. A gente já se bateu com o placar mentiroso. Não, já se bateu. O Twitter tá uma festa. Porque, inclusive, eu ontem não fiz o jogo, o Cássio comentou o jogo na Rádio Sociedade, eu tava em casa, no conforto do lar, torcendo, com replay, uma cervejinha, de boa, tranquilo, assistindo o jogo. Aí tem gente que perguntou, você assistiu o jogo ou só viu os gols? Aí tem outras pessoas que falaram, isso, Pedro, Vitória não jogou para tanto. Então existe sim torcedores que conseguem enxergar um pouco além do jogo e outros que infelizmente se prendem ao resultado. A gente aqui não vai nunca se prender somente ao resultado, porque se fosse assim, 3-0, até logo, parabéns, Vitória avançou para a Copa do Brasil, botou quase 2 milhões no bolso e adeus. Quando a gente vai olhar o desempenho do Vitória no jogo, não é que tenha sido um desempenho ruim, mas foi abaixo do que o Vitória vinha produzindo. Foi um time mais travado, foi um time que teve dificuldade para construir, para criar, e os 3 gols, por mais que o Vitória tenha tido, sim, mérito em fazer, Neilton viveu uma noite inspiradíssima, estava iluminado no lugar certo, nas horas certas, né, Rafael? O Vitória aproveitou 3 falhas clamorosas da defesa do Bragantino. Ponto. Exatamente. Foi quando o Vitória criou. E aí que vem a grande questão. Foi merecedor, não foi, Rafa? Merecedor foi. O Vitória, principalmente no início do jogo, como já era esperado, o Vitória foi para cima, tentando exercer aquela pressão inicial para buscar o resultado que precisava. Só que, além disso que o Pedro falou, aquela questão de que o sarrafo parece que está descendo. O Vitória vinha conseguindo, até quando não conseguia os resultados, o Vitória vinha mostrando evoluções, principalmente no quesito de transição ofensiva. O Vitória criava mais, tinha um maior volume. Veloz, né, pois é, ontem a gente já não viu aquelas triangulações, a gente já não viu mais aquelas infiltrações, ultrapassagens. Foi um time que abusou demais dos cruzamentos. E a gente via que a criatividade que outrora vinha sendo tão elogiada não existiu tanto. Existiu muita intensidade, muita vontade. Agora a criatividade deixou a desejar. E no quesito defensivo, um time como o Bragantino que se mostrou muito fraco tecnicamente. O próprio Marcelo Veiga, entrevistei ele depois da partida, ele disse: nosso time não se comportou como o Bragantino. A gente quis jogar como o Vitória, a gente não tem condição disso. E ainda assim, o Vitória conseguiu oferecer espaços, o Bragantino conseguiu criar oportunidades. E isso a gente não pode deixar passar. O Vitória, com esse resultado, embolsou, no geral, já na Copa do Brasil, mais de 5 milhões de reais de premiação. Então, o resultado vale demais. Mas esse ponto eu acho que a gente tem que observar. Foi um placar que sugere um desempenho ofensivo do Vitória que não existiu.
né, que foi um desempenho que, por exemplo, nos primeiros 20 minutos até o gol do Vitória, a gente vai chegar lá, né, vamos bate a bate, aquele presente do Guilherme Matos, o Vitória não tinha conseguido assustar uma vez sequer o goleiro Alex Alves. Tinha um cruzamento do Brian que foi reto e ele conseguiu defender. Então, 20 minutos do Vitória no campo de ataque o tempo todo, porque o Juscelino Feito estava no campo de ataque e não conseguiu segurar. Mas era uma posse de bola, Cássio, que o Vitória abria a bola de um lado, abria do outro, não achava espaço. Por algumas questões que a gente precisa pontuar. As escolhas de Mancini, para mim, para começar o jogo, não foram as melhores. Felipe Souto e Lucas Marques são dois volantes que vão destruir e tocar de lado. Lucas Marques ainda tem um pouco mais de recurso do que Felipe Souto e só, nada demais. Então o Vitória sentiu falta de uma aproximação no volante, de um passe de ruptura para quebrar as linhas do Bragantino. Não entendi José Wellison no banco. Eu não entendo isso há muito tempo. Ninguém consegue entender que o José Wellison no banco. Aí o Vitória tinha amplitude pelo lado esquerdo. Tinha Brian que abria, Denilson que atrapalhava. Do outro lado tinha Nixon que jogava sozinho, porque Lucas, olha, pode ser orientação de Mancini, pode ser o que for, eu não entendo porque Lucas sai da lateral e vai pro meio toda hora. Com 2 minutos, Pedro. Não, mas ele fez isso com 2 minutos. Eu tuitei isso com 2 minutos. Ele estava dentro da área, eu falei pra Magrini, olha o Lucas, tá, o jogo acabou de começar. Mas eu tô falando isso já tem alguns jogos. Quando o jogo começou, eu botei no grupo que eu tenho com os amigos do Vitória e fiz: que caralho é que tá acontecendo com o Lucas, que ele já tá dentro da área? Fecha circuito. No Twitter, eu não usei a palavra caralho, mas deu vontade de dizer como torcedor. Caraca, a gente não vai ninguém vai ver que eu falei caralho aqui não. Mas é da gente pensar, tentar entender por que Lucas, uma vez ou outra, um elemento surpresa, você afunilar a jogada para poder buscar uma diagonal, tudo bem. Mas ele joga quase que como um pivô. Aquilo se tornar uma regra é complicado. E aí Nixon tava sozinho do outro lado, então a Vitória não tinha como abrir espaço. E sem contar que você, às vezes, no momento que o adversário retomar a bola, iniciar uma transição ofensiva, você perde muito tempo nessa questão da recomposição. O Lucas vai deixar o espaço em aberto, Nixon vai tentar dar o primeiro combate, mas vai ter um buraco lá atrás. E aí sobra pro volante, e deixa o buraco no meio. A primeira bola que o Bragantino pegou e não quis dar um chutão, porque o Bragantino só fez rebater no início do jogo, foi jogar em cima das costas de Lucas pro Léo Jaime. Sim. E se não fosse uma marcação de um jogador que se contundiu do Bragantino na linha do meio campo ali, o jogo ia seguir com o Léo Jaime em condição, ele no mano a mano com o Alisson Maia. O Alisson Maia não, com o Ramon. Então, foi justamente isso que vocês falaram. O Vitória ia ter um contra-ataque nas costas do Lucas, sem que o Lucas agregue o suficiente na frente para justificar. Mas foi o jogo todo o Lucas aparecendo pelo meio, eu sinceramente não consigo entender o porquê. Isso sem citar o que eu tava até conversando com o Cássio em off, no quesito defensivo. O Léo Jaime passava pelo Lucas com uma facilidade. Tranquilidade, a avenida toda. Aquele final de baba, de coroa, que entra um moleque novo pra dar velocidade. Pô, o cara me deu um drible que o Lucas ficou parado olhando. Aquele chutou rasteiro, o Fernando Miguel pegou. A sorte foi que a conclusão não foi boa. Lucas na linha de fundo? Ele chega na intermediária e já tá mandando o arco para dentro da área. Ele tá sem perna, ele tá sem explosão, ele não tá fisicamente bem, tecnicamente bem, taticamente bem. Então o Vitória precisa urgentemente de um lateral direito, de ir no mercado buscar um lateral direito titular, ou poderia até utilizar José Wellison. Ah, mas você vai improvisar com o jogador da posição no elenco? Você já disse que você é contra isso. Eu sou. A partir do momento que o jogador tá bem. Quando ele tá mal, você tem que buscar qualificar o seu time. Eu acho que a gente precisa ver isso sob 2 aspectos. Primeiro, essa situação do José Wellison, independente de ser na lateral ou no meio de campo, eu acho que é um jogador que tem que estar nesse Deve ser uma coisa assim. física, bicho. Ele não é possível. É um cara que tem qualidade acima dos que estão atuando, então acho que é indiscutível. E sobre o Lucas, é só a gente perceber a curva descendente da carreira dele. Perfeito. Fez um bom ano pelo Botafogo, aí deu aquele salto, foi pro Palmeiras, depois o Cruzeiro, depois Fluminense e a gente vê essa curva descendente na carreira do jogador e a gente está presenciando in loco por que isso está acontecendo. Vamos falar do gol, hein? É isso. A Vitória com 20 minutos de jogo não tinha conseguido assustar sequer o goleiro Alex Alves. O jogo estava bem truncado, o Vitória estava afobado e aí o Bragantino bem confortável. Falta de ataque. A falta de Nixon no jogador, a falta normal de jogo. Aquele momento que repórter, comentarista, todo mundo abaixa a cabeça. Eu fiz isso. Aí o engraçado foi o seguinte, ainda bem que eu fiz isso. Antes do jogo começar, eu falei, Bragantino, minha gente, se o Vitória fizer um jogo razoável, a zaga do Bragantino tem Guilherme Matos, que o torcedor do Vitória conhece bem, que fez alguns lances, alguns jogos interessantes, que ganhou a torcida com seu carinho, mas que não é um jogador que inspira confiança. Sim. Ainda bem que eu fiz essa reserva. Por quê? Você já tava com crédito, Porque naquela falta, meu irmão. E ele ainda veio dar uma de gato mexe passando o juiz. Primeiro, vamos observar o lance com cuidado, porque antes dele recuar a bola para Alex Alves, ele faz menção de chutar. Perfeito. Quis encebar, Pedro. Ele lógico. quis
Seba, descaradamente, ele jogou a bola pra trás, não foi pra cobrar, não, foi pro goleiro bater pra frente. Sim, só que ele cobrou. Amigo. Aí no intervalo do jogo ele falou, jurou pela filha, que tem 15 anos de futebol, que não é juvenil. E o apito falar mais claro. Não é juvenil, Guerreiro, mas deu uma de juvena bonito. Juvenil. E ele cobrou a falta, ele cobrou. Nítido, Tudo bem, o juiz precisa apitar. Ele não tá de todo errado, mas pera aí, uma faltinha ali, o juiz vai ter que apitar tudo. São todas as faltas que o juiz apita. Pois é, nada disso. E aí, bobagem. A primeira... E aí, Neilton foi muito esperto, tá aí o primeiro mérito do Vitória no jogo, aproveitando a falha do Bragantino. Tava ali olhando, e Neilton tá com a vontade, que tem uma câmera que tá atrás, que ele tá o tempo todo assim, ó, olhando pra bola, né? E aí ele acelera, dribla Alex Alves e faz 1-0 pro Vitória. Aí depois desse gol, né, que o mata-mates, né? Tava demorando. O pior que não é ruim, essa não é ruim, não. Essa foi da nossa amiga Marcaneiro que ela mandou do grupo lá. Foi muito boa. O Vitória ficou com um contexto mais favorável. E o Mancini, na coletiva, usou isso. Contexto. Tirou o Bragantino do conforto de um 0-0 que era tranquilo, garantia a classificação. E aí, dá pra dizer que o Vitória melhorou um pouco no jogo, mas ainda é distante dizer que jogou bem. Foi melhorar no segundo tempo. E a gente percebe essa questão do contexto. A postura do Bragantino foi curiosa, porque mesmo depois que tomou 1-0, se mostrou até satisfeito com a possibilidade de pênalti. O início do segundo tempo, os caras estavam fazendo cera. Claro, 5 minutos de jogo, o goleiro pegando a bola. E segurando, exatamente. Então a gente percebe até que ponto o próprio Bragantino poupou o Matheus Peixoto. Eu tomei informações com colegas da imprensa de Bragança. Se fosse um jogo de vida ou morte, ele iria, só que o Bragantino também está bastante focado nas finais do Campeonato Paulista. Vai pegar o Corinthians nas quartas de agora. final, perdão. No próximo domingo. Então, foi um jogador que foi poupado. O próprio Marcelo Veiga fez algumas alterações na equipe. Então, a gente percebe que esse contexto que foi trazido é verdade. Mas o Vitória... e a gente tem que trazer o seguinte. Às vezes a gente tece esse tipo de crítica com relação ao desempenho, mas não é demérito nenhum para o Vitória, não. O Vitória foi eficiente em fazer seus 3 gols. A única coisa que a gente está apontando é que, pelo que o time já vinha apresentando em outras partidas... O Vitória vinha evoluindo. Perfeitamente. Aí teve a questão de Brian, que se machucou. Sim. E a primeira... Não a primeira, porque a Mancini pra mim se equivocou nas escolhas do time inicial. Sim. Sai Brian e não entra Juninho, entra Pedro Botelho. Se ele viesse dizer, porque a estatura do time, o time Bragantino é alto, então contrata só russo de 2 metros de altura pra jogar. Você precisa de qualidade. Calma. Mas peraí, então o que a gente tira de lição como isso é o seguinte: Juninho pra Mancini é meia. Acabou. Ele não disse isso. Ele disse que conta com o Juninho. Conta com o Juninho, ok. Mas se Juninho é lateral de origem? Mas jogou ele na falou que o Bragantino, Bragantino, o recurso que o Bragantino estava era usando bola aérea. aérea. Tudo bem. Se fosse assim, por que ele começou com o Brian e botou Pedro Botelho de início? É porque a diferença entre Brian e Pedro Botelho compensa E a diferença de Pedro Botelho para Juninho é a mesma coisa. Ok, mas Juninho pode ser uma carta na manga. Tanto que eu acho que aí eu volto a dizer eu volto a confirmar o que eu estava dizendo. Na cabeça de Mancini, Juninho é meia. Se ele na cabeça de na cabeça de Mancini, Juninho é meia, ok, entendo perfeitamente. O lateral reserva do Vitória hoje é Pedro Botelho. Mas a justificativa eu acho plausível a partir do momento que você inicia a partida com um jogador mais técnico, no caso o Brian, e a partir do momento que você já tem o resultado que você precisa, aí você quer se resguardar um pouco mais. Tava 1-0 pro Vitória. É isso, entendeu? Eu acho que ele tinha o medo talvez de sofrer um gol e aí perdeu o resultado. Porque querendo ou não, você tinha o resultado ali que ele levava para os pênaltis e com mais um você garantia a classificação imediata. E quase que o Botelho fez o gol, defesaça do Alex Alves. E Denilson que ainda puxou a rodada, porque Denilson também não se ajuda, né? A gente vai chegar no capítulo do Denilson com mais calma pra você. Sério? Pra você. Denilson é ruim, caras. Denilson é ruim. Denilson pegou um contra-ataque. Fez tudo certo. Fez tudo certo. Passe no Neilton, Neilton devolveu pra ele. Ele mostrou que ele tem de melhor, que é a velocidade. Eu quando tô jogando bola, de vez em quando fecho o circuito, acho que falta oxigênio. Aí a bola chega, eu boto na minha cabeça de que eu vou chutar no gol. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, eu vou chutar no gol. É tipo assim, pra não ter tempo de pensar outra coisa da merda. Eu acho que ele fez isso. Correu tanto, que ele deu o passe nele, recebeu. Se voltar, eu 404. E ele bate pra fora. Se voltar, com o Neilton já em uma condição melhor e o próprio Nixon, até se ele batesse cruzada. Mas fechadinha, poderia até ser com mais força, mas uma fechadinha pra poder chegar pra fazer um segundo gol. Aí no segundo tempo, quando André Lima acaba se machucando, por sinal, vou te contar, vou abrir um parênteses aqui, inclusive, já que a gente tá falando de André Lima e da lesão. O Vitória ontem jogou com um time bem baqueado, bem diferente, que a gente tem que pontuar também os desfalques. Isso. Seja por suspensão, seja por lesão. O nível do Vitória, que a gente elogiou muito no início da temporada, pela maneira que o Vitória estava construindo seus resultados e tal,
ponderando somente que o Vitória encontrava dificuldades contra time mais organizado, que era até normal, início de temporada, mas contra time mais fracos, o Vitória jogando um futebol envolvente. Saiu o Rainer, saiu o Guilherme Costa, saiu o Iago, saiu o próprio Canu, que dá uma sustentação para a defesa, Juninho, que está voltando agora de lesão. Então, são jogadores que estão fazendo uma falta brutal para a qualidade do time do Vitória. E quem veio do banco não manteve o sarrafo lá em cima. O nível do Vitória caiu por conta desses desfalques. Então é algo também que a gente tem que pontuar, tem que ponderar. E André Lima... Belusso estava machucado também. Belusso estava machucado, não foi relacionado. E André Lima agora vai ficar aí 90 dias fora. São problemáticos. Porque teve uma pequena fratura, uma fissurazinha, enfim, no pé. Vai ficar 90 dias fora. E o Vitória melhorou quando Juninho entrou no jogo. Sim. André Lima se machucou, Denilson foi pra frente, Juninho entrou ali pelo lado do campo. Não, foi Luan. Luan, Juninho entra depois. Entra Luan e o Vitória já ganha mais velocidade. Isso. O Vitória já ganha mais velocidade com o Luan. E Juninho quando entra, quando ele tem Luan de um lado e Juninho do outro, você vê como o jogo começa a fluir mais, como o Vitória tem mais agressividade. Entrou no lugar do Luan, não foi não? Entrou no lugar do Luan. Não, perdão. Deixa eu só rebobinar. Quando o Luan entrou, o Vitória ganhou mais velocidade, isso, mais agressividade. Fez 2 e 3. Fez, exatamente. Quando o Juninho entrou no lugar de Luan, o Vitória teve em Juninho o que Luan estava fazendo. Isso. O mesmo gás, a mesma velocidade e a mesma qualidade. Tanto que Juninho fez a melhor jogada do Vitória no jogo em termos de construção, foi a que Juninho encontrou Denilson. Que ele podia servir Neilton. Mas tudo bem, dá pra chutar. Não, era pra ter chutado. Fez bem ter chutado. A maneira que ele chutou. Mas não daquela forma. Foi um lance bizarro aquilo, sinceramente, porque eu tava no outro gol. Eu vi de trás, eu falei, pelo amor de Deus, é só chapar. Eu não sei o que foi que ele fez. Se consagra! Eu tava falando com o Yuri, a gente veio pra cá, deu uma carona pra Yuri pra essa gravação, eu tava dizendo, sabe o que eu vou dizer no ouvido do Yuri? O Yuri já sabe antes de todo mundo. Por quê? Eu não vou pegar mais no pé de Denilson, não. Por quê? Porque não é Denilson que é ruim. São as pernas dele que atrapalham. É muita. Então, assim, se ele tivesse menos pernas, talvez ele atrapalhasse. Se é só umas 5 dúzias de perna que ele tem, já atrapalhava menos. É muita perna. Agora sim, o Vitória voltou até um pouco mais ligado no segundo tempo, mas o gol saiu mais uma ajuda do Bragantino. Sim. Aquele segundo gol, que festival de lambança. Primeiro, a jogada começou com o Luan lá à direita, a bola viajou, voltou pro Nixon, Nixon cruzou na área, bola tira, aí volta pra Nixon de novo. Aí Nixon cruza. Aí Alex Alves sai catando o borboleta. Aí Fabiano tá aí aquela confusão, Neilton cai, aí Fabiano... 2 caras da Bragantino lá dele, chuta a bola e tá o Pedro Botelho. Aí Pedro Botelho cruza, Neilton tava sentado, levanta e faz o gol. E Fabiano, depois do gol, faz assim, ó, meu Deus do céu, que bobagem que eu fiz, né? Então, quando a gente pontua que os gols do Vitória tiveram ajudas providenciais do Bragantino, o torcedor chega e diz: mas o Vitória pressionou, o Vitória fez por onde? Tá, gente, tudo bem, o Vitória ninguém tá tirando o mérito do Vitória aproveitar as falhas. Tá pontuando, mas a gente não pode esquecer que teve as falhas do Bragantino que ajudaram de maneira pontual e cabal os gols do Vitória. Foi fundamental. Pelo contexto, inclusive. O primeiro e o segundo gols tiraram o Bragantino do prumo. E aí, a partir do 2-0, o Vitória ficou completamente à vontade. Eu vi algumas pessoas criticando o Pedro, a leitura dele, dizendo assim: mas todo gol tem que surgir de uma falha do adversário. Não é assim, não. Não é bem assim, muitas vezes é muito mais mérito do time que constrói o gol do que propriamente dito. E naquele caso de ontem não foram simplesmente falhas do adversário, foram falhas do adversário, porque, amigo, o que a gente viu, a pichotada de Guilherme Mates, esse bate e rebate do segundo gol e o terceiro gol que Guilherme Mates fez o gol com a intervenção de Neilton. E curiosamente o terceiro gol, Vitória constrói bem a jogada pela direita, né? Até Luan cruzar, e aí Denilson cabeceia de ombro. Ele cabeceia de ombro mal, assim, você até disse que ele tentou, beleza. E aí Guilherme Mates vai rifar a bola e Neilton, mais uma vez esperto, que Neilton foi esperto no primeiro lance, pra ficar atento a Guilherme Mates. No segundo, que ele tava ali caído, levanta rápido e faz o gol. E no terceiro, que ele vai e se joga na bola, a bola bate nele e entra. Eu e a Cássia, eu lembrei agora. Se fosse André Lima no lugar de Neilton no segundo gol, ele não conseguia chegar na bola. Porque eu lembro que ele tava caindo. Ele demora. Como é que não foi gritar, não. Veja o outro. Ele demora pra levantar. É aquele negócio, uma mão do joelho, outra mão do joelho. É, um negócio. A bola tinha passado, já foi. Então, assim, gente, quando a gente fala que numa vitória um time conseguiu ainda assim ser criticado,
É a mesma questão que a gente usa quando numa derrota a gente consegue elogiar. Você consegue tirar pontos negativos de um triunfo e pontos positivos de uma derrota. Isso. Ninguém tá querendo minimizar o que o Vitória fez, não. Olha, como torcedor, tô feliz da vida que venceu por 3-0, que a defesa não tomou gol, que o Alisson Maia ontem fez a melhor partida dele com a camisa do Vitória. Mas a gente não pode deixar de passar uma mensagem que a gente imagina que seja mais fiel do jogo. Sim. Porque é o primeiro time de série que o Vitória vence na temporada. Verdade. Venceu o Bragantino agora. Não, tinha vencido o Globo. São Série C. Série C, mas assim, é verdade, já tinha vencido o Globo, mas vinha tendo dificuldade contra time de séries. Tinha empatado com a Juazeirense, com o Bahia até o jogo daquela confusão foi 1-1, né? Perdeu para esse mesmo, perdeu 2 vezes para o ABC, perdeu para o Bragantino, empatou com o ABC, perdeu para o ABC e perdeu para o Bragantino no jogo de ida. O Vitória vinha tendo essas dificuldades contra times mais arrumados, só que a gente tem que ponderar que o Bragantino se fechou todo, os desfalques do Vitória, mas não foi um belíssimo espetáculo do Vitória. Não foi um jogo que você diz assim, não, o Vitória mereceu e fez por onde, porque jogou muita bola, venceu por 3-0. Não. Venceu por 3-0 porque foi eficiente em aproveitar as falhas do Bragantino. O próprio exemplo do jogo contra o ABC é bom, muito bom pra gente fazer a comparação. Defesa ruim à parte, o Vitória criou muito contra o ABC. Sim, foi bem diferente. Bem diferente. Dessa vez nada vai ter muita dificuldade, eu concordo com vocês. Só um exercício pra gente perceber isso. Tirando aquela cabeçada do Pedro Botelho no primeiro tempo, eu não me recordo, posso estar falando com a memória, de outra defesa importante do Alex Alves. Eu não me recordo de um lance criado que ele tenha feito uma intervenção. O Vitória exigiu muito pouco dele. Mas venceu 3-0, 5 milhões de reais acumulados já em premiação na Copa do Brasil, uma bela de uma teteia. Sim. Vai para a quarta fase, segunda-feira tem um sorteio. Vitória tem a possibilidade de pegar Goiás. Vem Ferroviário, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, tem Internacional, Avaí, Náutico e Ponte Preta. Aí o Vitória, tirando o Inter, Atlético Mineiro e São Paulo... O Atlético Mineiro também não tá bem não, viu? Se vier... Agora não, a gente dá pra garantir que qualquer outro que o Vitória garantir, você não garante nada. Garantir que o Vitória tem mais qualidade. Exatamente. Pronto, tudo bem. O Vitória tem. Sim. Não sendo o Inter nem São Paulo, vem em mim sorteio. Agora o melhor do jogo até é sem graça, né? Rapaz, Neymar tá machucado, viu? Tem outro Ney aqui que tá jogando. O menino Ney, vem cá, ontem a gente... Um abraço ao Bruno Queiroz, sua crônica me inspirou. A lei de Neilton, né? Se você errar, serás punido. Cite o nome desse cidadão aqui. E galera do Twitter, debate é sempre bom, viu? Paz e amor. Tchau.